A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, 7.6, período terciário. Tem o número 71 ali, que vem a nota da editora, período terciário da Era Cenozoica atual. 33. Com o período terciário, nova ordem de coisas começa para a Terra. O estado da sua superfície muda completamente de aspecto. Modifica-se profundamente as condições de vitalidade e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos, depois do que aparecem sucessivamente novas espécies cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Então vai passando por várias transformações, se aproxima bastante dessa era atual, e os animais então que existiam anteriormente são transformados, vão passando por aquele processo de mutação, e os que estão nessa época aqui no terciário são bem parecidos com o que nós temos atualmente. 34. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, apresentava, como já se disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior. Facilmente despedaçado, esse envoltório permitia que as matérias em fusão se derramassem livremente pela superfície do solo. Outro tanto já não cedeu quanto este ganhou certa espessura. Então, comprimidas de todos os lados, as matérias esbraseadas, como a água em ebulição, num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão. Então, anteriormente, a crosta estava muito fina, estava sempre rachando, e agora já fica uma superfície mais espessa, um pouco mais difícil de ter tantas explosões. Mas tem. Violentamente quebrada num sem número de pontos, a massa granítica ficou crivada de fendas, como um vaso rachado. Ao longo dessas fendas, a crosta sólida, levantada e deprimida, formou os picos, as cadeias de montanhas e as suas ramificações. Certas partes do envoltório não chegaram a ser despedaçadas, foram apenas soerguidas, enquanto outros pontos, decalcamentos e escavações se produziram. Então, todo o movimento dos terremotos, das placas tectônicas, alguma parte forma grande montanha, como o Himalaia e a Cordilheira dos Andes, são exemplos dessas grandes cordilheiras levantadas pelas pressões das placas tectônicas. Não estou dizendo que elas foram formadas nessa época, mas são exemplos dessas montanhas formadas pela compressão da placa tectônica. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até aquele momento a cobriam de maneira quase uniforme, na maior parte da sua extensão, foram impelidas para os lugares mais baixos, deixando em seco vastos continentes ou cumes isolados de montanhas formando ilhas. Aqui vem formando os grandes continentes e as ilhas naquelas pequenas porções. Tal o grande fenômeno que se operou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Esse não se produziu instantaneamente, nem simultaneamente em todos os pontos, mas sucessivamente e em épocas mais ou menos distanciadas. Então, em cada época, em cada situação, provocava-se determinados fenômenos, provocava determinadas ações e determinadas transformações. E essas mudanças aqui não se produziu de forma instantânea e nem simultaneamente em todos os pontos. Mudava aqui, mudava acolá, mudava do outro lado, sempre alternando essas mudanças. A Terra já está ficando mais estável. – 35. Uma das primeiras consequências desses levantamentos foi, como já ficou dito, a inclinação das camadas de sedimento primitivamente horizontais e assim conservadas onde quer que o solo não sofreu subversões. Foi, portanto, nos flancos das proximidades das montanhas que essas inclinações mais se pronunciaram. Então, esses levantamentos em determinadas regiões, elas ocorreram de uma forma maior, e ele coloca aqui no flanco
das montanhas, essas inclinações ficaram mais pronunciadas do que em outros lugares. E sempre que levanta essas montanhas, ficam as marcas geológicas ali expostas, onde os geólogos conseguem fazer as devidas observações nas camadas geológicas para saber em qual era aquele solo se formou, ou quantas eras passaram pela transformação daquele solo. 36. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a horizontalidade para se chegar à deformação primária, tem-se que atravessar todas as outras até considerável profundidade, ao cabo da qual se encontra inevitavelmente a rocha granítica. Quando, porém, se ergueram em montanhas, aquelas camadas foram levadas acima do seu nível normal, indo às vezes até a grande altura, de tal sorte que, feito um corte vertical no flanco da montanha, elas se mostram em toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de uma construção. Então, essas regiões, as camadas de sedimento conservam a sua horizontalidade. Mas quando faz o levantamento da montanha, se você fizer um corte, como se você tivesse cortasse um bolo recheado, você faz o corte, ali está as camadas daquele bolo recheado, certo? E essas camadas se ergueram com as montanhas, mostrando que, por exemplo, um fundo de mar pode se transformar numa grande montanha pela ação das forças tectônicas, conforme nós temos visto, e grandes movimentos de terra, grandes transformações. Na Itália, de vez em quando a gente vê os vídeos da terra se movendo, destruindo casas, destruindo tudo, fazendo movimentos normalmente de elevação ou andando, ora para a direita, ora para a esquerda, sempre tem um movimento da terra provocando grandes transformações. E às vezes não é o terremoto. Ela vai lenta, não dá sacudidas, ela vai empurrando lentamente, provocando aquelas grandes transformações. Logicamente que na Itália tem uma fenda, tem uma área de grande movimentação sísmica, de grandes atividades sísmicas, né? É assim que, a grandes elevações, se encontram enormes bancos de conchas primitivamente formadas no fundo dos mares. Está hoje perfeitamente comprovado que, em nenhuma época, o mar ha podido alcançar semelhantes alturas, visto que, para tanto, não bastaria todas as águas existentes na Terra, ainda mesmo que fossem em quantidade 100 vezes maior. Então, a questão de encontrar conchas, encontrar coisas do fundo do mar em altas montanhas, mostra-se, através dos estudos, que ali era uma região que estava submersa e as forças tectônicas foram empurrando, levantando, formando montanha. Tem uma parte que o Kardec cita um caso que aconteceu no México, que era uma área plana, e ela se torna muito elevada. Hoje tem bastante picos e dentro desses picos um vulcão ativo. Portanto, essas transformações, até no momento atual, em alguns locais, em algumas circunstâncias, ocorrem. E uma outra numa montanha do México, bem alta, mais de 2.000 metros de altura, e encontra-se pedras. Quando eles vão cortar suas pedras, tem vários fósseis de peixes nessas pedras. Mostra que ali foi fundo do mar uma vez. Aí a gente imagina que força colossal de levantar toda aquela península mexicana ali, com tanta força, tirando lá do fundo do mar e colocando naquelas alturas todas. Ter-se-ia, pois, de supor que a quantidade de água diminuiu e, então, caberia perguntar o que fora feito da porção que desapareceu. Os levantamentos, fato hoje incontestável, explicam de maneira lógica e rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Então, tem os depósitos marinhos em certas montanhas, a gente vai vendo cada vez que a ciência vai fazendo os estudos, vão pesquisando, ou que o homem vai lá para tirar pedra, fazer escavações, fazer construções, começam a achar fósseis, mostrando que aquela época, aquela região já foi um dia fundo de mar, ou tinha outras características diversas da que tem hoje. Tem o número 72 aqui, que é uma nota de Allan Kardec. Camadas de calcário constífero foram encontradas
nos Andes, na América do Sul, a 5.000 metros acima do nível do oceano. Então, os Andes um dia foi fundo do mar e hoje são aquelas montanhas de até 5.000 metros de altura. – 37. Nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva produziu completa rasgadura do solo, quer pela rapidez do fenômeno, quer pela forma, altura e volume da massa levantada, o granito foi posto a nu, qual um dente que irrompeu da gengiva. Levantadas e quebradas, arrumadas, e as camadas que o revestiam ficaram a descoberto. É assim que terrenos pertencentes às mais antigas formações e que, na posição primitiva, se achavam a grande profundidade, compõem hoje o solo de certas regiões. Então, esse movimento de levantar as montanhas, muitas das vezes ele sai empurrando uma pedra granítica, ela que estava da horizontal, com força que vai imprimindo a ela vai subindo como um dente nascendo e fica totalmente exposta. 38. Deslocada por efeito dos soerguimentos, a massa granítica deixou em alguns sítios fendas por onde se escapa o fogo interior e se escoam as matérias em fusão. Os vulcões, que são como que chaminés de imensa fornalha, ou melhor, válvula de segurança que, dando saída ao excesso de matérias ígneas, preservam o globo de comoções muito mais terríveis. Então, os vulcões eles têm a função de estabilizar a pressão no interior da Terra, que quando a pressão está grande demais, eles dão lá uma golfada, estabiliza. Uma golfada, estabiliza. Mas, recentemente, um cientista russo fez uma pesquisa e descobriu que quando se alinha 2 ou 3 planetas e passa um cometa no meio ou algum outro corpo celeste, algum outro satélite, algum outro corpo celeste, causa-se as convulsões telúricas, terremotos, maremotos e os vulcões entram em erupção. Então teve inicialmente uma contestação e mais tarde alguns norte-americanos fizeram as pesquisas e também chegaram à mesma conclusão. Portanto, os grandes cataclismos podem ser estudados e pesquisados. A passagem de determinados corpos celestes entre um alinhamento e outro de planeta é uma das causas dessas comoções, porque vai interagir, as forças interagem, assim como a posição da Lua, a fase da Lua, e a posição dela em relação a determinadas regiões da Terra, em relação ao mar, causam o levantamento ou abaixamento das marés, né? Ou uma alta da maré, uma baixa da maré. Também, esses alinhamentos também provocam certas tendências a puxar as placas tectônicas. Temos muita coisa para descobrir no universo. Isso são dados técnicos que a ciência descobriu. Daí o poder dizer-se que os vulcões em atividade são uma segurança para o conjunto das superfícies do solo. Da intensidade desse fogo é possível fazer-se ideia, ponderando-se que, no seio mesmo das marés, dos mares, se abrem vulcões e que a massa de água que os recobre e neles penetra não consegue extingui-los. Então, no fundo do oceano, também tem vulcões, eles entram em erupção, às vezes causam grandes tsunamis, às vezes nem tanto, e mesmo a água cobrindo não os resfria, mantém ali, certamente a água fica quente naquela região, fica mais quente, tem uma fauna diferenciada naquela região. Quando ele entra em erupção, muitas dessas faunas são destruídas, e flora também, que lá no fundo do mar tem as algas. Então, nas imediações da boca de um vulcão submarino, tem lá uma fauna e uma flora compatível com aquelas águas termais, aquelas águas mais quentes. E vai vir e mexe, elas são queimadas quando entra em erupção e nascem outras e assim sucessivamente. E muitas das vezes esses vulcões criam ilhas. No mar do Japão, recentemente, uma ilhazinha apareceu lá devido a essas erupções vulcânicas. 39. Os levantamentos operados na massa sólida necessariamente deslocaram as águas, sendo estas impelidas para as partes côncavas, que, ao mesmo tempo, se haviam tornado mais profundas pela elevação dos terrenos emergidos
e pela depressão de outros. Mas esses terrenos tornados baixos, levantados por sua vez, ora num ponto, ora no outro, expulsaram as águas que refluíam para outros lugares e assim por diante, até que houvessem podido tornar o leito mais estável. Então, abaixa e levanta, provocando grandes convulsões, maremotos e tsunamis terríveis, até que conseguissem estabilizar o terreno. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente trabalharam e torturaram a superfície do solo. As águas, escoando-se, arrastaram consigo uma parte dos terrenos de formações anteriores. Postos a descobertos pelos levantamentos, desnudaram algumas montanhas que eles cobriam. E eles deixaram à mostra a base granítica ou calcária. Profundos vales foram cavados, enquanto outros eram aterrados. Então, nesse movimento, a água escoa com força, cria alguns vales e cobrem outros. Conforme a gente hoje, a gente vê algumas erosões sendo provocando em determinadas regiões, tira aquela terra do morro e vai aterrando as partes de baixo. Há, pois, montanhas diretamente formadas pelo fogo central, principalmente as graníticas, outras devidas à ação das águas que, arrastando as terras móveis e os materiais solúveis, cavaram vales em torno de uma base resistente calcária ou de outra natureza. Então, montanhas, como aqui no caso a gente cita a Serra dos Órgãos em Petrópolis e Teresópolis, e principalmente Teresópolis com Deus de Deus, que são um ponto turístico bastante conhecido, provavelmente, ali era recoberto de terra. Forças telúricas empurraram para cima todas aquelas pedras e a ação das chuvas, das águas e das chuvas foram lavando aquelas pedras, deixando a maior parte delas a descoberto. Uma hipótese, assim como muitas pedreiras podem ter sido criadas desta forma, de acordo com a composição do solo e a intensidade das chuvas e o tempo ultramilenar de chuva sobre elas. A gente cita o Pico Dedo de Deus, que é um ponto turístico bastante conhecido dos brasileiros e fácil de ser encontrado fotos e matérias sobre eles na internet. As matérias carregadas pela corrente de água formaram as camadas do período terciário, que facilmente se distingue das dos precedentes, menos pela composição, que é quase a mesma, do que pela disposição. Então, a camada terciária, a forma que ela é composta e a disposição que ela está, ficam bem caracterizadas. As camadas dos períodos primários, de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são mais ou menos uniformes na Terra toda. Toda a Terra tem essas camadas do primário, secundário e de transição. As do período terciário, formadas em vez disso sobre bases muito desigual e pela ação carreadora das águas, apresentam caráter mais local, por toda parte. Fazendo-se escavações de certa profundidade, encontram-se todas as camadas anteriores, na ordem em que se formaram, ao passo que não se encontra por toda parte o terreno terciário, nem todas as suas camadas. Então, o terreno terciário ele não está homogeneamente distribuído pela Terra inteira, por toda a Terra, conforme o primário, transição e secundário. 40. Durante os reviramentos do solo, ocorridos no princípio deste período, a vida orgânica, como é fácil de conceber, se teve que ficar estacionária por algum tempo, o que reconhece examinando terrenos baldos de fósseis, desde, porém, que sobreveio um estado mais calmo, apareceram os vegetais e os animais, estando mudadas as condições de vitalidade, mais depurada a atmosfera, formaram-se novas espécies com organização mais perfeita. As plantas, sob o ponto de vista da estrutura, diferem um pouco das de hoje. Um pouco, nem tanto. E os animais, a mesma coisa. 41. No correr dos dois períodos precedentes, eram pouco extensos os terrenos que as águas não cobriam. Eram ainda assim pantanosos e com frequência ficavam submersos. Essa a razão porque só havia animais aquáticos e anfíbios. No período terciário, em o qual vários continentes se formaram, caracterizou-se pelo aparecimento de animais terrestres.
já em maior quantidade. Nota da editora. No período secundário, que corresponde à era Mesozoica, ocorre desenvolvimento e expansão dos dinossauros. Nessa era, os continentes já estavam formados. No final da era Mesozoica, há 65 milhões de anos, ocorre a extinção dos dinossauros. Essas datas são colocadas por nota da editora com dados na ciência atual. Esses dados foram sendo aperfeiçoados, foram sendo trazidos à tona para que nós observássemos essas alterações, essas transformações, no momento que nós estamos vivendo agora, com os dados que nós temos agora. Kardec escreveu com base nos dados daquela época. Lembremos que nem sempre os espíritos são autorizados a transpor aquilo que a ciência traz para nós, mas dão uma base, um fundamento para que o que viesse a partir dali fosse ou adaptado ou melhor entendido. Os estudos do mestrado e doutorado, em cima daquilo que existia, você vai tirar uma ideia daquilo que ninguém descobriu, ou então você vai desenvolver uma nova ideia, um novo conceito, buscando novas informações. Portanto, a ciência e o desenvolvimento intelectual e moral do ser humano estará sempre em movimento, sempre em ascensão. Assim como o período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal, o período secundário dos répteis monstruosos, também o terciário, presenciou o de gigantescos mamíferos, quais elefante, rinoceronte, hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte e o mamute, etc. Estes dois últimos, variedade de elefante, tinham de 5 a 6 metros de altura e suas defesas chegavam a 4 metros de comprimento. E o mamute, ele viveu um tempo bem próximos a nós, portanto que já foram encontrados corpos inteiros congelados do mamute. Também assistiu esse período ao nascimento dos pássaros, bem como a maioria das espécies de animais que ainda hoje existem. Algumas dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores, outras, qualificadas genericamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente, ou foram substituídas por espécies análogas, de forma menos pesadas e menos maciças, cujos primeiros tipos foram como que esboços. Então, tinha aqueles animais gigantescos, eles foram se aperfeiçoando, foram passando por transformações e se tornando menores. É igual o iguanodonte com o iguana, por exemplo, e assim tantas outras espécies. E interessante é quando a gente fala que o dinossauro Rex, aliás, Tiranossauro Rex, né, hoje é uma galinha. Aí eu falo, não, galinha não, né? Uma águia, pelo menos. Bom, brincadeiras à parte, a gente vai vendo que tudo vai se transformando, aqueles seres gigantescos, hoje são animais menores. Bem menores e às vezes muitíssimo menores. Tais o feliz Espeleoeia, animal carnívoro do tamanho de um touro, com os caracteres anatômicos do tigre e do leão. Os cervos Megaceron, variedade de cervos cujos chifres compridos de 3 metros eram espaçados de 3 a 4 nas extremidades. Olha o tamanho disso aqui. Dá para imaginar? 3 a 4 metros, muito mais do que uma braça. É muito mais. Então, eram seres gigantescos. Nota da editora, número 74. Referindo-se aqui a lá hoje que ainda hoje existem. Então, a paleontologia situa o surgimento dos pássaros na era mesozoica moderna, mais exatamente no período Jurássico, que corresponde ao período secundário desta obra. Então, os pássaros, não os pássaros conforme nós temos agora, seres bem gigantescos, na atualidade situam-os em outra época. Essas eras, conforme o Kardec disse, de acordo com a classificação, vai ter uma característica própria, vai ter um conjunto de dados apropriado para o nosso raciocínio, para o nosso entendimento. E o que tem de ajuste aqui não tira o fundamento da base, que o Kardec, quando ele foi mostrar a Gênese, o principal fundamento da Gênese é nos tirar certos misticismos e certas crenças que não tinha base na ciência. Aqui, por mais que a pessoa fale, mas o dado estava incompleto, hoje a ciência traz novas informações, mas a base é a mesma. A base é a mesma.
Então, a base das informações para ampliar nosso conceito, para tirar aquele misticismo, aqueles contos fabulosos, aquelas fábulas de que a Terra foi criada em 7 dias, de que de uma bolinha de barro Deus criou tudo que existe aqui. Lógico, o poder de Deus é imensurável, não vamos discutir isso. Mas também nós temos que entender que tudo passou por um processo de transformação muito mais sofisticado do que este. E que a ação de Deus, auxiliado pelos seus engenheiros siderais, pelos grandes espíritos de luz, já muitíssimos evoluídos, quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha, em nível que nós não concebemos, eles conseguiram então estabelecer e criar todas aquelas formas de vida que seriam úteis no processo de desenvolvimento da Terra, no processo de progresso da Terra. Importante entendermos. Eu não gasto meu tempo discutindo, por exemplo, se é desse jeito, se é daquele. Nós temos que pegar a ideia da transformação que ocorreu, um processo de evolução das espécies, um processo de aperfeiçoamento do planeta, de maturidade também do planeta físico com seu resfriamento, e tudo isso foi passando por transformações para que a vida pudesse se desenvolver, para que espíritos tivessem a oportunidade de reencarnarem desenvolvendo seu potencial intelectual. Desde lá dos átomos, lá embaixo, das primeiras bactérias, dos primeiros vírus, das primeiras algas, fazendo o processo de evolução até chegar no ser hominal, que um dia chegará à angelitude. Lembrando que cerca de 95% dos espíritos que estão na Terra não são da Terra, vieram para cá, eles são muito velhos, são muito resistentes ao bem, são muito tendenciosos a cometerem os mesmos erros.